necessário que nós saibamos, por exemplo, que a prova do Enem, uma grande parte dela é uma prova de interpretação, não é? Mesmo na questão, por exemplo, de geografia, você vai ver com as questões que nós vamos estar analisando hoje aqui, que elas vão estar inseridas com a questão de fontes de energia, redes de transporte. Nós vamos estar trabalhando diversos temas dentro, né, dessas ciências da natureza. Só que uma boa parte das questões, elas serão a interpretação do texto que está em cima. É claro que exige que você saiba o conteúdo, por isso que até o professor Edson, né, comentou com vocês que isso daqui, na verdade, é mais uma... Não vai ter como a gente chegar aqui e ficar explicando todo aquele conteúdo de todas as disciplinas, senão seria um cursinho, né? Seria diferente. O curso para o Enem, ele é um pouco diferenciado, então, daquele cursinho tradicional que nós temos as aulas aqui. Se caso você achar também, obviamente, necessário, olha, não tem toda a bagagem necessária, né? Você faz concomitantemente, né, os dois cursos. Agora é óbvio, vai te dar uma boa base para aquilo que você tem que saber, porque mais de 90% das questões que nós vamos resolver aqui, elas são questões que já caíram nas provas do Enem, tá? Elas já caíram nas provas do Enem. Então, é extremamente importante, né, que nós possamos entender todo esse mecanismo, né, toda essa dinâmica para a sua provinha que você vai enfrentar daqui a alguns meses, ok? Bom, antes de nós começarmos as questões, tá, eu sempre gosto de passar alguns conceitos básicos nessa nossa primeira aula, então, de geografia, tá? Antes de nós começarmos as questões, tem algumas coisinhas que eu acho, assim, que são extremamente importantes e dentro da geografia vocês também têm que saber, tá? Bom, é óbvio que nós vamos começar aqui com a questão toda da orientação, tá? Então, veja bem, quando nós trabalhamos com orientação, o que é que nós devemos lembrar? Isso de uma maneira bem rápida, tá? Para que vocês tenham alguns nomes aí e alguns esqueminhas para ficar mais fácil a nossa vida depois. Óbvio, né, gente? Então, nós temos os chamados pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Nós temos aqui também nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste, que são os pontos colaterais, né? Muitas vezes você acaba esquecendo alguns desses nominhos, então, pontos cardeais. Quais são eles? Então, vamos lá. Norte, sul, leste, oeste. Aí, vamos para os pontos colaterais, né? Então, pontos colaterais. Aí nós vamos nordeste. Aí nós temos sudeste. Aí temos ainda o noroeste. E por último, o sudoeste. Desta forma, pontos cardeais e colaterais. Professor, eu nunca lembro aonde vão esses pontos. E eu sempre digo, vem aqui, coloque um esboço de um mapa do Brasil. Você sabe que essa é a região nordeste. E a partir daí você sabe onde é o noroeste. Aqui também vai estar apontando, por exemplo, para o sudeste. E assim você não esquece mais. Outros nomes que costumam aparecer quando nós estamos lá, por exemplo, fazendo uma prova do Enem, né? Quando eu me referir a esta palavra, setentrional. Quando eu disser setentrional, eu estou me referindo à palavra norte, tá? Muitas vezes,
você também vai ouvir essa palavra aqui, boreal, né? Então, também está se referindo, por exemplo, ao norte. Ao mesmo tempo, quando nós falamos sul, você vai lembrar aqui do meridional, né? Ou nós ainda temos aqui o austral. Então, com isto, nós vamos pensar que eles estão se referindo à mesma coisa. Quando você ouvir ou ler alguma dessas palavrinhas, você já sabe, então, do que se trata, né? Falando de geografia, não poderíamos deixar de comentar nesse primeiro momento já também sobre o conceito básico, né, daquilo que nós chamamos de coordenadas geográficas. Então, veja bem, coordenadas geográficas. Veja, estou fazendo aqui bem rapidinho, para a gente daí depois iniciar as questões. Todo mundo já deve ter ouvido falar aqui de latitude e longitude, né? São coisas muito básicas para a geografia. Então, veja lá. Latitude. Por que nós vamos pegar isso daqui e depois ver também a questão do eixo inclinado da Terra e tudo mais? Porque várias questões envolvem geografia e física, né? E dentre matemática, e dentre isto você pode encontrar conceitos que estão ligados à latitude, à longitude, né? Aos meridianos, aos paralelos e assim por diante. Então, o que é latitude? Vejamos. É a distância medida em graus contados a partir da linha do Equador e que apresenta variação de 0 graus a 90 graus para o hemisfério norte ou para o hemisfério sul. Quando eu falar de latitude, eu vou lembrar do seguinte. Oh! Quase. Mas tá bom, senão a gente vai ficar aqui até amanhã também, até o Enem, e não vai sair legal, né? Fazer o quê? Então veja, todo mundo sabe que a 90 graus norte, nós temos o quê? O polo norte. Opa. E todo mundo sabe que aqui, a 90 graus sul, nós temos o quê? O polo sul. Agora veja o meu conceito lá de latitude. É uma distância medida em graus a partir da linha do Equador e que apresenta uma variação de 0 a 90 graus para norte e de 0 a 90 graus para sul. Veja, o que nós vamos pensar então? Quantos graus nós temos aqui? 90 graus. E aqui? 90 graus. E aqui 90 graus. E aqui 90 graus. Muito bem. Eu sei então que aqui eu tenho 90 graus. Agora, se eu pego, por exemplo, um ângulo de 23 graus e 27 minutos, né? Lembrando que 1 grau corresponde a 60 minutos, tá? Eu tenho então 23 graus e 27 minutos. Se eu pegar esta linha e eu traçar ela aqui, nós vamos ter qual linha? Eu tenho o Trópico de Câncer.
né? Trópico de Câncer. Se eu pegar o mesmo ângulo e eu trago ele, e eu trago ele aqui, né? Então também a 23 graus e 27 minutos sul, eu vou ter o quê? O Trópico de Capricórnio. Então aqui embaixo eu tenho o Trópico de Capricórnio. Agora veja bem, ao mesmo tempo, se eu utilizar um outro ângulo aqui, por exemplo, de 66 graus, vai me dar o quê? O Círculo Polar Ártico. Então, 66 graus norte, eu vou ter o Círculo Polar Ártico. E a mesma coisa vai se dar aqui para baixo. Então, se eu traço, eu tenho o Círculo Polar Antártico. Agora veja. Por que colocaram uma cama elástica no Polo Norte? Para o urso polar. Então veja, automaticamente, isso também é uma coisa importante. Não, não é não. Mas, temos aí então agora o conceito de latitude. Ao mesmo tempo, nós definimos as principais linhas, né, os principais paralelos que nós temos no planeta. Por quê? Estas linhas aqui, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico, são os principais paralelos. Então, essas linhas que nós temos são chamados de paralelos. Agora veja, linhas que são paralelas ao Equador. Então, estas linhas paralelos. Não esquecemos nunca mais, né? E aí, depois da latitude, nós vamos ter a longitude. Porque às vezes cai alguma questãozinha também sobre orientação, sobre GPS, sobre formas de navegação, e aí você já vai saber do que se trata. Porque como que o seu GPS funciona? Ele vai te dar uma latitude e ele vai te dar uma longitude, tá? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Longitude. Conceito. Distância medida em graus a partir do meridiano de Greenwich e que apresenta variação de 0 graus a 180 graus, só que agora não é mais para norte e sul. Agora nós temos leste ou oeste. Tá? Veja novamente esse conceito. Distância medida em graus a partir do meridiano de Greenwich, ou Greenwich, e que apresenta variação de 0 a 180 graus para leste ou oeste. Ok? Vamos fazer o desenho aqui. Bolinha menor fica mais fácil. Aqui está então o meridiano principal e ele tem 0 graus. Tá? E aí você vai pensar o seguinte: ele vai variar com linhas que são chamadas então
de meridianos, que são essas linhas que vocês estão vendo aqui, né? Estes são os meridianos. E o que vai acontecer com eles? Vai variar de 0 a 180 graus. Professor, por que eles estão tortos? Pelo formato arredondado da Terra, né? Porque no mapa, você olha ele, por exemplo, numa projeção cilíndrica, os meridianos são linhas retas, professor. Mas nesse caso aqui, imagine a curvatura da Terra, né? Portanto, você verá os meridianos. Tome eu como exemplo, né? Pega eu aqui, ó, e corta o tio no meio. Aqui passa desse ponto aqui até embaixo o meridiano de Greenwich. Esse meridiano principal, depois vai vir 1 grau, 2 graus, 3 graus, até chegar aqui atrás, onde nós teremos a linha de 180 graus. E esta linha de 180 graus, ela serve tanto para oeste quanto para leste. Você vai ter todas essas linhas. E como eu vou ter a coordenada geográfica? Muito simples. Eu começo do meridiano de Greenwich, ou Greenwich, e a linha do Equador. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, de 0 até 180 graus para leste, de 0 até 180 graus para o oeste, e as linhas, no caso os paralelos, aonde eu vou ter de 0 até 90 graus para norte e de 0 até 90 graus para sul. Quando eu tenho o encontro das duas linhas, uma amarela ali, que é o paralelo nesse caso, e a outra branquinha, que é o meridiano, eu tenho a coordenada geográfica. Eu tenho uma latitude e eu tenho uma longitude. É assim que vai funcionar o seu GPS. Ele vai pegar esta linha, que é o paralelo, e vai dar a sua latitude. E ele vai pegar esta outra linha, que é o meridiano, e vai dar a sua longitude. Tá? Assim, você terá a famosa coordenada geográfica. Ok?